Bom, né, gente? Hoje nós já estudamos história, que foi no módulo. Agora, depois de história, nós fizemos a nossa leitura naquele livrinho de culturas e riquezas, né? Riquezas culturais. Agora nós iremos concluir, né, gente? Nós iremos concluir a nossa tarde com o conteúdo de história. Onde história nós iremos trabalhar o trabalho e os profissionais. Nessa página 279 a 284, vocês irão colocar aqui a data de hoje, que é a mesma data que nós colocamos em história e nas riquezas culturais. Vai colocar aqui, ó, 18/6/2020. É essa data que nós temos aqui em nosso painel. Preste atenção. 18/6/2020, ok? Essa data que vocês irão colocar no módulo de vocês. Agora, nós iremos fazer a leitura e vocês irão acompanhar. Ele diz assim: podemos utilizar o gráfico para organizar e representar visualmente diversos tipos de informações, como as atividades econômicas e os tipos de profissionais. Veja no exemplo a seguir os profissionais que trabalham no bairro onde Murilo mora. Murilo mora no bairro onde diversos profissionais trabalham. Para organizar, registrar essas informações, ele elaborou um gráfico. Vamos analisar o gráfico sobre os 5 profissionais do bairro onde Murilo mora? Para isso, observe e responda as questões a seguir. Alguns profissionais do bairro. Aí aqui nesse quadro tem alguns profissionais que tem no bairro, que é de vendedor, não é isso? Tem aqui de vendedor, tem aqui cabeleireiro, tem de mecânico, tem de policial e tem de médico. 8 pessoas escolheram o vendedor. 5 pessoas escolheram o cabeleireiro. E 3 pessoas escolheram os mecânicos. E outras 3 pessoas escolheram o policial. E 2 pessoas escolheram o médico. Diante desse quadro de profissões escolhidos, aí a gente vai responder do 1 a 4, que diz assim: qual profissão tem o maior número de profissionais no bairro onde Murilo mora? É de vendedor ou é de mecânico? Você vai escrever. Se for de vendedor, coloca o nome vendedor. Se for de mecânico, coloca o nome mecânico, ok? Vocês entenderam? Segundo, qual profissão tem o mesmo número de profissionais no bairro onde Murilo mora? É de médico ou é de policial? Terceiro, quais são as profissões que têm a mesma quantidade de profissionais no bairro onde Murilo mora? É mecânico e policial ou é cabeleireiro e vendedor? O quarto, quantos cabeleireiros trabalham no bairro onde Murilo mora? Trabalham 5 ou trabalham 10? Quando for dar a resposta, vocês terão que dar a resposta por escrito, não em número, certo? Depois de nós respondermos essa página, nós iremos para a página a seguir, que é a 280. Na 280 ele diz assim, ó, que é essa atividade. Preste atenção nessa atividade que eu irei falar, tá? Agora é a sua vez. Que profissão você quer ter? Construa uma tabela, um gráfico, com as profissões que você e seus colegas gostariam de ter quando forem adultos. Depois responda as questões.
O professor irá perguntar aos seus colegas que profissões querem ser quando forem adultos. Irá anotar. Ou seja, eu já fiz isso. Eu fiz uma pesquisa, né? Já que as aulas são online. Eu fiz uma pesquisa com alguns dos colegas de nossa turma. E eles responderam que 6 pessoas escolheram goleiro. 5 pessoas escolheram nutricionista, 2 pessoas escolheram professor, 5 pessoas escolheram médico, 9 pessoas escolheram jogador e 4 pessoas escolheram policial. Bom, vocês devem estar aí pensando, e a minha tia não conta não? Conta sim. Como vai contar? Preste atenção. Por exemplo, só estou dando um exemplo. Se uma pessoa escolher goleiro, aí não tem 6, coloca o número 7. Se uma pessoa escolher policial, não tem 4, coloca o 5. Então, a sua profissão, se for uma dessas, você só vai acrescentar no número, ok? Vocês entenderam? Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão ter que responder aqui, tá? Eu vou ter que mostrar porque não tem como, né, gente? A distância, então vai ter que ser assim. Preste atenção nesse quadro. Nesse quadro, ele tem o quê? Tem o nome profissional e tem o número de aluno, não tem? Aqui onde tem o nome profissional, você irá colocar, por exemplo, que tem aqui, goleiro. Aí aqui, número de aluno. Quantas pessoas escolheram o goleiro? 6, coloca 6. E se a sua também for goleiro, só aumentar, coloca 7. Entenderam? Depois a outra for o quê? A outra profissão. Nutricionista. Aí coloca o nome nutricionista. Quantas pessoas escolheram nutricionista? 5, coloca 5. A outra, professor. Quantas pessoas escolheram professor? 2, coloca 2. Da mesma maneira, vocês irão fazer esse outro lado aqui, ó. O outro foi médica. Aí bota o nome médica. Quantas pessoas escolheram médica? 5. A outra foi jogador. Bota o nome jogador. E quantas pessoas escolheram jogador? 9. A última foi policial. Quantas pessoas escolheram policial? 4. Lembrando-se de que, se a sua profissão está em uma dessas 6, só é acrescentar a quantidade de número de aluno. Entenderam? Certo? Ô, Tiago, faz um favor para amanhã. Fecha essa porta aqui, que o povo da rua é sem educação. Só faz gritar. Fecha a porta porque A letra B. Agora, da mesma maneira semelhante, nós iremos fazer a letra B. Agora, preste atenção. Antes de nós fazermos a letra B, a letra A, ela ficou assim, gente, ó. Tá vendo? 6 pessoas escolheram o goleiro, mas se a sua for goleiro, você acrescentar e fica 7, ok? 5 pessoas escolheram nutricionista. 2 pessoas escolheram professor. 5 pessoas escolheram médica. 9 pessoas escolheram a profissão de jogador. E 4 pessoas escolheram a profissão de policial. É dentro daquele quadrado que eu acabei de explicar para vocês, ok? Agora, diante disso aqui que vocês fizeram, né? Que nós fizemos junto, né, gente? Nós iremos responder a letra B. Como é essa letra B? Ó, que é essa daqui, ó. Tá? Presta atenção. Ele diz assim: escreva abaixo o nome de 3 profissões mais mencionadas por seus colegas e pinte o quadrado para cada pessoa que escolheu. Não se esqueça de colocar o título no gráfico. Ou seja, aqui não tem o nome, título. Ó, presta atenção. Deixa eu virar pro lado de cá que fica melhor. Aqui não tem o nome, título, aí você vai colocar profissões. Não são profissões, né? Ó, aí vocês irão colocar esse nome aqui, ó.
profissões. O título será profissões, ok? Depois de você colar profissões, ele pediu o quê? Para que vocês escolhessem 3 profissões, dessas que foram escolhidas pelos próprios coleguinhas de vocês. E o que vocês irão fazer? Aqui abaixo não tem 3 linhas, né? Aí você vai colocar. Primeira linha você vai colocar o quê? Qual foi os 3 mais voltados? Jogador. Depois foi o quê? Goleiro. E depois foi o quê? Nutricionista ou médico, que as duas tiveram a mesma quantidade. Jogador, escreva aqui, goleiro e médico. Aí não tem esses quadrinhos pequenininhos aqui? Aí goleiro foram 9 pessoas que escolheram. Aí vai pintar 9 quadradinhos. Da mesma maneira vocês irão fazer com o goleiro. Quantas pessoas escolheram o goleiro? 6. Aí você vai pintar 6 quadradinhos. Da mesma maneira, vocês irão fazer com nutricionista e médica. Quantas pessoas escolheram médica? Nutricionista, 5. Vai pintar 5 quadradinhos. Vocês entenderam? Olha aqui, ó. Tá? É dessa maneira que irá ficar. Certo? Respondendo essa página 280, nós iremos para a página 281. Na página 281, na letra C, ela diz assim: qual foi a profissão mais escolhida pela turma? Hein, gente? Qual foi a profissão mais escolhida pela nossa turma? Foi a profissão de quê? Foi a profissão de jogador ou foi a de goleiro? Olhe lá no módulo de vocês, na pesquisa que a tia fez com os alunos, e vai colocar. A letra D. Realize uma pesquisa sobre o profissional que trabalha na profissão que você escolheu. Ó, preste atenção. Realize uma pesquisa sobre o profissional que trabalha na profissão que você escolheu. Depois mostra aos colegas e ao professor. Por exemplo, se você escolher o jogador, eu só vou dar um exemplo, viu, gente? Vocês aqui vão dizer. Se vocês escolher um jogador, aí vai botar o nome no primeiro pontinho. Não tem 3 pontinhos, né? Aqui, ó. Não tem esses 3 pontinhos. Aí, nesses 3 pontinhos, se você escolheu jogador, vamos dizer assim, jogador. Aí, qual o local do trabalho desse profissional? Se você foi jogador, aí vai botar... Aí primeiro dia assim, não, qual o local do trabalho desse profissional? Ou seja, onde é que esse profissional trabalha? Se for jogador, você coloca no campo. Se for professor, você coloca na escola. Se for médica, você coloca nos hospitais. Entenderam? Aí o outro tópico, ele diz assim, qual atividade ele realiza? Se for jogador, você vai dizer jogar bola, que é a atividade dele. Se for professor, ela vai dizer ensina. Se for médica, você vai dizer consulta, que é o que ela faz. E o outro tópico, ele pergunta, qual a importância do trabalho executado por esse profissional para a vida da pessoa? Ou seja, se for jogador, você vai colocar qual é a importância dele? De ser um atleta. Se for uma professora, qual é a importância desse trabalho? Ensinar. Se for médica, qual é a importância para as pessoas? Salvar vidas, não é isso? E o último, que tem um quadradozinho aqui dessa página 281, você vai desenhar a profissão que você escolher. Por exemplo, se você escolheu jogador, você vai desenhar um jogador com um campinho de futebol e tudo. Se escolheu médica, vai desenhar uma médica atendendo o paciente. Se escolheu professor, vai desenhar um professor com seus livros dando aula, ok? Respondendo essa atividade 281, nós iremos para a página 282.
Na página 282, ele diz assim, preste atenção. O trabalho modifica a paisagem. Claro que o trabalho modifica a paisagem, não é isso, gente? Por exemplo, desse texto que diz assim, o tema. O trabalho modifica a paisagem. Tem um terreno, é uma paisagem limpa, não é isso? Agora, se vai construir nesse terreno, já é outra paisagem. Paisagem belíssima vai ficar. Então, por isso que diz, o trabalho modifica a paisagem, certo? Bom, ele diz assim, acompanhe. Tudo o que podemos observar em um lugar compõe uma paisagem, mas será que é possível perceber o resultado do trabalho das pessoas nas paisagens? Claro, né, gente, que nós percebemos qualquer modificação que houver na paisagem, não é? Sim, as pessoas realizam diversas atividades e o resultado do seu trabalho modifica as paisagens. Vamos observar alguns exemplos a seguir. Observe. Vou abrir a porta também. Ao observar uma lavoura cultivada ou mesmo no período do plantio ou da colheita, podemos ver o resultado do trabalho dos agricultores. Por exemplo, antes dessa máquina arar essa terra, era o quê? Só mato, né? Então, o mato era uma paisagem que a gente vê lá no fundozinho ainda mato. E agora, depois da terra arada, é outra paisagem, certo? O outro. O resultado do trabalho de um jardineiro pode ser percebido ao olharmos para a planta bem cuidada das praças de uma cidade ou de um jardim ou de uma casa. Lógico, tem jardineiro que ele faz modelo, eles modelam a planta, não é isso? De frente ali o lamento, tem um pé dessa planta onde as pessoas plantam e eles cortam em formato de coração, eles fazem formato de animal. Então, muita gente consegue fazer modelo nessas plantas, né? Nesse pé de árvore, não é isso? Agora, nós iremos para a página 282. Vamos lá? Bom, na página 282, tem assim. Também podemos perceber o resultado do trabalho de um pedreiro ao ver construções ou reforma. Foi o que eu falei no início. Tem o terreno, onde esse terreno foi construído. A paisagem do terreno é um. Depois desse terreno ser construído, a paisagem é outra, não é isso? É o que mostra aqui, ó, que esse pedreiro está fazendo, construindo. E aqui abaixo tem um homem limpando a rua, chamamos de gari, não é isso? Claro, podemos perceber o resultado do trabalho do gari ao observar que folhas de árvores, papéis e outros resíduos foram coletados e as ruas estão limpas. Ou seja, lá no finalzinho dessa imagem, nós estamos vendo que a rua está limpa. Mas aqui a rua está suja. Então, a rua limpa, nós temos um tipo de paisagem. A rua suja, nós temos outro tipo de paisagem, não é isso? De acordo com esse assunto que nós acabamos de lermos agora, nós iremos responder a questão 1 e a 2. Ela diz assim, a questão 1 e a 2. Você já observou o resultado do trabalho das pessoas nas páginas de exemplo? Você já observou? Sim ou não? Aí você vai colocar se sim ou não. Dê um exemplo. Aí você coloca sim e vai dar o exemplo. Que exemplo? A rua limpa, a rua suja. Não mostra? Não é isso? Mostra também lá atrás, na página anterior, o rapaz arando a terra, né? Depois elas com mato.
Mostra aqui o cortador da grama, cortando a grama. Você vai dar qualquer exemplo desse, ok? O número 2, ele diz assim, olha. Quais elementos das paisagens você observou para perceber o resultado do trabalho dessa pessoa? Que elemento nós observamos para que possamos ver o resultado do trabalho dessa pessoa? O resultado é o quê, gente? O elemento é o quê? É o resultado, minha gente, do trabalho do ser humano, não é isso? Então, quais são os elementos? É o resultado do trabalho dos seres humanos. Ok? Respondendo o número 1 e o número 2, nós iremos para a última página, né? Que é a página 284. Vamos lá? Na página 284, nós temos essas duas imagens. Nessas duas imagens, nós iremos observar direitinho e nós iremos respondê-la. Ela diz assim: escreva o nome de 3 profissionais responsáveis pelo trabalho que podemos observar nas páginas das fotografias abaixo. Ou seja, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui o quê? Um prédio sendo construído, não é isso, gente? Esse prédio que está sendo construído, quem são os responsáveis por esse prédio? Quem são os responsáveis para que esse prédio vá adiante? Vamos lembrar? É o quê? É um engenheiro. É o quê? O pedreiro. Não tem, né? Pedreiro, engenheiro, o pedreiro, o carpinteiro, porque também tem a parte de carpintaria, o carpinteiro e o mestre de obra, que tem que ter um mestre de obra, né, gente? Então, os responsáveis são o engenheiro, o pedreiro, o carpinteiro e o mestre de obra, né? Aí vocês irão escrever nesse número 1 da primeira imagem. Então, quais são as pessoas responsáveis por esse tipo de construção? O engenheiro, porque tem que ter um engenheiro, né? O pedreiro, porque o pedreiro vai ter que construir. O carpinteiro e o mestre de obra. Essas são as pessoas responsáveis por aquele tipo de construção. Vocês entenderam? Agora, a segunda imagem. O que é que nós estamos vendo aqui nessa segunda imagem, hein, gente? Olhe direitinho e me diga. O que é que nós estamos vendo aqui nessa segunda imagem? Vamos lá? Nós estamos vendo o quê? Isso aqui é o quê? Uma fazenda, não é isso? Nessa fazenda, o que nós podemos ver, né? Quem é responsável por essa fazenda existir? Quais são os responsáveis? É quem, gente? Então, os responsáveis são os agricultores, que tem que ter os agricultores, né, gente? O agricultor para que faça o plantio lá na fazenda. O pedreiro, porque se vocês observarem essa imagem, tem uma casa aí, não é isso? O pedreiro. Também tem o agrônomo, porque, claro, toda fazenda tem que ter o agrônomo, né, gente? Então, são esses 3, são os responsáveis por isso aí. É o agricultor pela fazenda, é o agricultor, é o pedreiro e o agrônomo. Vocês entenderam? Hein, gente? Então, vamos só recapitular o que nós estudamos. Nós estudamos em geografia o quê? O que foi que nós estudamos em geografia? O trabalho e os profissionais, né? Tá falando do trabalho e tá falando sobre a profissão que cada trabalho tem, não é isso? E o que nós vimos também aqui em geografia? Gráficos, né? Nós usamos gráfico. Nas atividades que nós vimos, nós fizemos o quê? Pesquisa. Pesquisa de campo, pesquisa com os próprios alunos, não é isso? E em seguida, nós vimos o quê? A paisagem. Ele diz o quê? A paisagem, o trabalho modifica a paisagem. Claro, o trabalho modifica a paisagem, sim.
Existem dois tipos de paisagem. Paisagem natural e paisagem artificial. Paisagem natural são as paisagens que Deus criou, que Deus nos enviou, que Deus nos deixou, né? É o mar, é o rio, é a vegetação, né? Que é a mata, é tudo. Os animais, não é isso? São as árvores, são paisagens naturais. As estrelas, a lua, o sol quando vem raiando. Então essa é uma paisagem belíssima, são as paisagens naturais. E o que são paisagens artificiais? As paisagens artificiais são as paisagens modificadas pelo homem, certo? Paisagens artificiais são as paisagens modificadas pelo homem. E essas paisagens, esse trabalho de paisagem, ela modifica a paisagem. Como modifica? Foi o que nós acabamos de estudar agora. Por que modifica? Por exemplo, eu dei o exemplo do gari e dei o exemplo de ruas sujas. O homem modifica a paisagem? Sim, modifica sim. Porque a rua estava suja e veio o gari e limpou, varreu a rua. Então mudou a paisagem. A paisagem feia, suja, ela tornou-se ser uma paisagem limpa e linda. Não é isso? Outra paisagem que nós vimos aqui é esse terreno que está sendo construída. Nesse terreno, o que mudou a paisagem pelo homem? Era um terreno, não tinha nada. E o homem modificou. Como o homem modificou? Construindo neste terreno. Vocês entenderam? Outra paisagem que nós vimos é uma paisagem natural, mas que o homem interferiu para que seja uma paisagem artificial, ele fez. Como assim? Olha, lembre dessa imagem que eu mostrei para vocês. Essa paisagem aqui que nós estamos vendo é uma paisagem natural. Claro, sem dúvida, né, gente? Porque o homem não cria o rio, o homem não cria o céu, não é isso? Quem criou tudo isso foi Deus, não é isso? O homem ele pode plantar, mas tudo isso é criação de Deus. E o que ele fez? Ele modificou a paisagem. Como ele modificou? Olha o modelo que ele fez nessa árvore. Ele, com a tesourinha dele, ele modificou, deu modelo a essa árvore. E ele está fazendo o quê com essa máquina? Ele está cortando o capim, certo? Então, agora vocês entenderam o que é paisagem natural e o que é paisagem artificial? Repetindo e reforçando mais uma vez. Paisagem natural são as paisagens naturais criadas por Deus, o que Deus nos deixou. Exemplo de paisagem natural: o rio, o mar, a vegetação, não é isso? Que é a mata, os animais, o sol nascendo, a lua à noite, as estrelas. Essas são as paisagens naturais, o céu. Por quê? Criada por Deus. E a paisagem artificial modificada pelo homem. Até as coisas que Deus deixou, ele ainda modifica, como modificaram aquela árvore com o modelo. Vocês entenderam? Ficou claro, gente? Muito bem. A nossa aulinha de hoje termina por aqui. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se assim nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir.